Olá, boa noite. Hoje é sexta-feira, dia 26 de abril. Estamos iniciando mais uma transmissão, uma live do programa Café com Clever, feita aqui ao vivo, diretamente do Café Patriota, a partir de Fortaleza. E como sempre, a gente começa o programa falando um pouco do que houve de notícia durante a semana. E a notícia da semana principal que ocorreu foi a condenação do ex-presidente Lula, a terceira condenação, no caso do triplex, a tripla condenação. O jornal Povo fez a publicação dessa matéria, noticiou essa matéria, apenas dizendo que o Lula teve a sua pena reduzida, quando na verdade o que estava aí, que a grande celeuma é o Lula e toda a sua trupe dizendo que ele foi condenado sem provas e que foi condenado por um juiz parcial, que seria o juiz, então, hoje, ministro Sérgio Moro. Na verdade, é até uma improcedência dizer que o Moro mandou prender o Lula, como eu vejo muita gente dizendo. E, aliás, na entrevista agora, desta semana, que foi concedida, enfim, o Lewandowski disse que a Folha e o El País podiam entrevistar Lula, ele disse que tem uma obsessão de provar que o Moro estava errado. Mas o certo é que, depois que o Moro julgou, e nesse momento ele condenou, ele deu 9 anos e 6 meses, era a dosimetria da pena. Essa condenação foi confirmada no TRF4, que aumentou a pena, e agora na terceira instância, no STJ, as 40 alegações da defesa, nenhuma foi aceita e por unanimidade, o STJ, a terceira instância da justiça brasileira, achou que Lula tinha provas suficientes para ser condenado. Então vamos acabar com esse discursinho bobo de que Lula foi condenado sem prova e tentar debochar da justiça brasileira. Enquanto o Lula diz isso, até se compreende, é o jus esperneandi e todos os condenados que estão por aí sempre se dizem inocentes. Pois bem, agora teve um deputado que era lá do PT, quando estava na CCJ ainda, que até vibrou e disse que quando houve a redução da pena, estava ficando claro que o Moro era um juiz parcial. Na verdade, o que o STJ fez foi aproximar a pena daquilo que o Moro tinha feito. Então, foi confirmado Lula triplamente condenado em 3 instâncias, condenado por Moro, depois por unanimidade por 3 juízes no TRF4 e agora por unanimidade 4 juízes no STJ. A outra coisa que eu vi aqui foi sobre a pesquisa do Ibope, dizendo que Bolsonaro tem o pior início de governo. Isso, quando disseram que o Bolsonaro foi aprovado por 37%, tiraram os regulares. Então, na verdade, quem acha o governo bom e ótimo são os que estão entusiasmados com este governo. Os regulares são aqueles que aprovam, mas não com tanto fervor. Mas retiraram aí, nesse rigor científico da estatística, aqueles que aprovam também o governo, só que com a nota de regular. Pois bem, aí o texto vem dizer, o texto do jornal Povo, dizendo que Bolsonaro tem o pior início de governo. Mas quando você vai para o texto, porque o Bolsonaro teve 35%, quando você vai para o texto, diz, Bolsonaro só ganha. Quer dizer, se o cara é o pior, não deve ganhar de ninguém. Mas o texto desmente a manchete. O texto vai dizendo que ele só ganha do Temer e do Itamar Franco. Tudo bem, foram vice-presidentes que assumiram. Mas quando você vai atrás, o Bolsonaro também ganha do segundo mandato do FHC e do segundo mandato de Dilma Rousseff. Então a manchete é muito esquisita, essa que não só o Jornal Povo, né? Também a Folha de São Paulo, o Estadão, viajaram nessa. E outra dentro do quadro, esta semana, se eu não me engano foi ontem ou foi anteontem, houve uma ação lá em Quixadá, que era a Operação Casa de Palha, que na verdade é o desdobramento de uma ação quando no ano passado, ainda em novembro, o prefeito Hilário Marques, do PT, foi afastado enquanto se investigava algumas coisas de corrupção, lá de coisa do lixo, né? A corrupção do PT sempre começou no lixo. Pois bem, o jornal Povo não cita em nenhum momento o nome do prefeito Hilário Marques. Então, quando vai dizer assim, o então prefeito de Quixadá,
naquela época. Então o leitor tem que ter o trabalho de verificar naquela época, talvez buscar no Google, né, na Wikipédia, para saber quem era o prefeito de então. Por que não dizer, o então prefeito Hilário Marques foi afastado e até já voltou para o poder. Então isso é um erro jornalístico do jornal O Povo. E por falar em erro jornalístico do Povo, da imprensa, eu queria falar de um caso grosseiro que aconteceu com o jornal O Estado de São Paulo. O Estadão é um dos maiores jornais da imprensa brasileira. Eu gosto muito do Estadão e gosto do seu rigor técnico, mas ele passou longe desse rigor quando recebeu um vídeo, ele viu um vídeo postado nas redes sociais do Bolsonaro. Aí o repórter fez uma matéria e disse que uma criança teria se recusado a saudar Bolsonaro. E aí todo mundo, né, caiu em cima. A Carta Capital fez uma matéria, até hoje a Carta Capital, porque o próprio jornal Estadão, quando foi no domingo, a partir do momento em que a SECOM enviou o vídeo original, aí o Estadão faz um meia-culpa meio atravessado. Ele diz assim, não se pode afirmar que a menina tenha recusado. Na verdade, o correto é pedir desculpas aos leitores por essa barrigada, é o termo técnico que a gente usa no jornalismo, quando o jornal erra, ele deu uma barrigada horrorosa quando achou que a menina tinha recusado a saudação do Bolsonaro. Depois ficou muito claro, durante o vídeo, que era uma brincadeira, todas as crianças eram crianças pobres lá da periferia de uma cidade satélite de Brasília, e receberam o presidente, né, receberam a primeira-dama, sempre muito simpática. E você viu depois no vídeo, é que uma criança disse que era palmeirense, aí o presidente festejou que é o seu time. E disse para outra menina, perguntou, você também é palmeirense? A outra fechou, não, eu sou flamenguista. Eu não gosto do Flamengo, mas a menina gosta. Então isso veio depois, toda a imprensa viajou, a Carta Capital, né, como sempre a Carta Capital, ainda colocou os memes que aconteceram. Aí resgataram uma foto em que uma criança, uma menina, se recusa, aí sim, ficou histórica essa foto, se recusa a saudar o então presidente Figueiredo. No caso do Bolsonaro não houve nada disso. Por sinal, ontem a criança foi ao palácio junto com a sua família. A família volta no Bolsonaro. Os pais estavam revoltados porque criou uma fama que a criança não queria. E como tem gente que gosta do Bolsonaro e gente que não gosta, havia um certo assédio para a criança. Então, é o cuidado que deve ter a imprensa, principalmente quando se trata de crianças. Pois bem, a Carta Capital não se retratou, a Catraca Livre, né? São todos blogs de esquerda, progressistas, que deitaram e rolaram em cima disso daí. A Catraca, pelo menos, diz errata e diz que o próprio Estadão se retratou. A Carta Capital mantém a notícia, lá embaixo é que vai dizer que o Estadão se retratou. E o Diário do Centro do Mundo foi pior, mais ridículo ainda. O Diário do Centro do Mundo disse, o Estadão retirou a matéria, ainda não se explicou. Será que foi porque está atrás de patrocínio? Olha que coisa horrorosa, como é que a imprensa militante, ativista, faz um negócio desse, né? E o próprio jornalista que fez isso no Estadão devia ter se tocado. Será que ele acha que se houvesse mesmo esse mico de uma criança recusando a saudação do Bolsonaro, o Bolsonaro iria colocar isso na sua rede social? Por favor, né? Então é um pouquinho mais de simancol da própria imprensa brasileira quando fizer isso daí, porque isso não é imprensa, isso é jornalismo militante, isso não é coisa legal. Estamos transmitindo Café com Clever, a notícia quente para despertar a sua inteligência. Nós vamos chamar logo aqui a nossa atração musical, que venha para cá, o Ramon do Vale. Como vai? Tudo bem? Seja bem-vindo. Ramon, você já conhece o programa, nós temos sempre uns convidados que tratam aqui de alguns temas e temos também a atração musical. Então você veio para cá, eu não o conheço, estou tendo aqui o prazer de conhecer você, um cara jovem e está enveredando por essa coisa do forró. Fala um pouco de você, de como é que você chegou ao forró, como é que está a sua carreira musical. É um prazer, primeiramente, estar lhe conhecendo. Eu comecei aos 13 anos, me identifiquei com o forró, com a sanfona, e através de uma venda de um veículo do meu pai que eu consegui o primeiro instrumento, e aí comprei o primeiro instrumento, vim aprendendo, e hoje em dia a vida musical está
tá boa, graças a Deus. Então foi o teu pai que estimulou, ele deu o veículo, tu vendeu sem ele saber? Não, no caso ele vendeu. Ele vendeu o primeiro veículo e a gente comprou a primeira sanfona. Aí a partir daí você não sabia, comprou a sanfona para aprender a tocar ou já mexia com os teclados? Eu comprei a sanfona para começar a aprender e antes disso, no aniversário meu de 13 anos, meu pai chamou um amigo dele que toca sanfona e eu peguei a sanfona e toquei o meu próprio parabéns. E aí foi onde ele viu que eu tinha realmente o talento para coisa, aí resolveu instigar isso. Me responda uma coisa, você é sanfoneiro ou acordeonista? É a mesma coisa. Sanfona e acordeão é o mesmo instrumento, mas eu me considero mais sanfoneiro do que acordeonista. Eu vou te dizer a diferença. O acordeão é o Nutella, né? E a sanfona é o raiz, né? Então o acordeão inventaram depois. Acho que tem gente com vergonha, não sei porquê, porque eu acho sanfona uma coisa maravilhosa. É mais clássico, né? Acordeonista é mais clássico, né? Sanfoneiro é mais o sanfoneiro de forró, o pé de serra mesmo. Eu acho que é o sanfoneiro metido a besta que diz, não, eu não sou sanfoneiro, eu sou acordeonista, né? Eu toco com partitura, né? Tem essa diferença, né? Mas, assim, o que é que te arrebatou, assim, pra sanfona? Porque eu vi aqui você já tá, apesar de tão jovem, eu vi aqui que você já tocou em várias bandas de forró. Cheguei a passar por bandas, recentemente consegui também passar por um festival de sanfonas que teve lá em Madalena, organizado por um sanfoneiro também, sanfoneiro Zé do Norte. E, na verdade, meu pai é músico, só que ele era pagodeiro. Deixou de ser, mas ele era pagodeiro e eu sempre tive isso de caminhar por aí, tocando na barriga, ouvir uma sanfona tocando, ficar brincando, mas... Tocar na barriga é ficar como aqui, se fosse o cara da guitarra que fizesse isso, né? Isso, como se fosse a sanfona tocando na barriga aqui, brincando, mas eu sou o primeiro sanfoneiro da família. Então o teu pai era músico, mas qual era o instrumento dele? Ele tocava percussão, toca percussão, e era pagodeiro. E aí ele passou a ir pro zabumba quando tu passou por sanfona? Não, no caso quem toca zabumba comigo hoje em dia é meu irmão mais novo. E ele passou a tocar triângulo comigo. Então a família, o trio faz parte da família, né? A nossa família tem um trio também. Quais são os seus inspiradores no forró? Dominguinhos, Luiz Gonzaga. Os clássicos aí, né? Os clássicos. Aí, daqui da terra tem Clementino Moura, tem Chico Justino. E o Zé do Norte é um grande sanfoneiro, um grande homem da sanfona aqui no Ceará, né? Uma pessoa maravilhosa, também já gravou para várias pessoas, um crânio no instrumento. Arranjador, né? Grande arranjador. Grande compositor também. Gosto muito do Zé do Norte. E o forró, você gosta mais do forró eletrônico que hoje ou o forró de raiz? Eu gosto mais do forró de raiz, do forró pé de serra. Então, hoje, o que eu me identifico mais. Hoje nós teremos um forró pé de serra aqui para apresentar, né? É um forró de verdade. Ramon, foi um prazer te conhecer. Daqui a pouco eu quero conhecer o teu talento ali no palco. Obrigado. Grande abraço, sucesso para você. Obrigado. Bom, antes de ouvir o Ramon, nós vamos chamar o nosso querido Aldo, que vai interpretar para nós o poema Casa que a Fome Mora, A Casa que a Fome Mora, de Antônio Francisco. Eu, de tanto ouvir falar dos danos que a fome faz, um dia eu saí atrás da casa que ela mora. Passei mais de 1 hora rondando numa favela, por gueto, beco e viela. Mas cheguei desanimado, aborrecido e cansado, sem ter visto o rosto dela. Vi a cara da miséria zombando da humildade, vi a mão da caridade no gesto de um mendigo que dividiu o abrigo, a cama e o travesseiro com um velho companheiro que estava desempregado. Vi da fome o resultado, mas dela nem o roteiro. Vi o orgulho ferido nos braços da ilusão, vi pedaços de perdão pelos iníquos quebrados, vi sonhos despedaçados partidos antes da hora, vi o amor indo embora, vi o tridente da dor, mas nem de longe eu vi a cor da casa que a fome mora. Vi num buraco de lona um fio de esperança nos olhos de uma criança de um pai abandonado. Primo carnal do pecado, irmãos dos raios da lua, com as costas seminuas, tatuadas de caliça, pedindo um pão de justiça do outro lado da rua. Vi a gula pendurada no peito da precisão, vi a preguiça no chão, sem ter força de vontade, vi o caldo da verdade fervendo numa panela, o jejum numa janela dizendo: aqui ninguém come.
ouvi os gritos da fome, mas não vi o rosto dela. Passei a noite acordado, sem saber o que fazer, louco para saber onde a fome residia, e por que naquele dia ela não foi na favela, e qual o segredo dela. Quando queria, pisava, amolecia e matava, e ninguém matava ela. No outro dia eu saí de novo à procura dela, mas não naquela favela. Fui procurar no sobrado, que tinha do outro lado, onde morava um sultão. Quando eu pulei o portão, eu vi a fome deitada, em uma rede estirada, no alpendre da mansão. Eu pensava que a fome fosse magricela e feia, mas era uma sereia de corpo espetacular. E quem iria culpar aquela linda princesa de tirar o pão da mesa dos subúrbios da cidade ou pisar sem piedade numa criança indefesa? Engoli 3 vezes nada e perguntei o seu nome. Respondeu-me: sou a fome que assola a humanidade. Ataco vila e cidade, deixo o campo moribundo, eu não descanso um segundo, atrofiando e matando, me escondendo e zombando dos governantes do mundo. Me alimento das obras que são superfaturadas, das verbas que são guiadas para os bolsos dos marajás e me escondo atrás da fumaça do canhão, dos supérfluos da mansão, da soma dos desperdícios, da queima dos artifícios que cega a população. Tenho pavor da justiça e medo da igualdade. Me banho na vaidade da modelo desnutrida, da renda mal dividida. Na mão do cheque sem fundo, sou pesadelo profundo do sonho do boia fria e almoço todo dia nos 5 estrelas do mundo. Se vocês continuarem me caçando nas favelas, nos lamaçais das vielas, nunca vão me encontrar. E eu vou continuar usando um terno xadrez, metendo a bola da vez, atrofiando e matando, me escondendo e zombando da inocência de vocês. Agora, Ramon do Vale. Muito obrigado, Ramon do Vale. Daqui a pouco a gente consegue desfrutar mais um pouco do seu talento. Parabéns. E já estão aqui comigo. Deixa eu dar antes, nós estamos transmitindo Café com Clever, a partir do Café Patriota em Fortaleza. Um abraço para Luiz Sérgio dos Santos, que está parabenizando a gente. O Júlio César Targino, mande um abraço e boa noite ao povo de Maranguape, terra minha, e do Wellington Pereira. Um abraço para Maranguape, então. Luiz Sérgio Santos, o então prefeito de Quixadá. É isso, professor, que dissemos aqui. Como é que um jornal desinforma assim, básico, né? A gente tem que ir atrás do então prefeito de Quixadá. Boa noite para o Francisco Edvar. Silvana Frota, um abraço para você. E o Luiz Sérgio dizendo que eu não coloco na minha clipagem o Diário do Centro do Mundo, né? Que ele colocou um M como se não fosse do mundo, mais uma outra palavra. Sandrinha Valéria, boa noite. Luciano, parabéns por mais um Café com Clever. Tanta gente entrando, mas só quem mandou um abraço aqui como Francisco Edvar. Estamos aqui com Bruno Reis, o casal simpático, os dois lançaram um livro, né?
Sara Carneiro e Bruno Reis lançaram este livro, Terrorismo no Brasil. Eu acho que é para provocar, né? Todo mundo sabe que não existe terrorismo no Brasil. Nunca ouvi falar disso. É verdade mesmo que tem terrorismo no Brasil? Boa noite. Boa noite. Um prazer estar aqui com esse grupo seleto. Bem, o terrorismo no Brasil é um tema muito complexo e por isso que resolvemos estudar isso há 10 anos atrás e culminou com essa obra. Depende do ponto de vista, quando se diz, terrorismo no Brasil ou não. Hoje, pela lei nossa, 13.260, só há terrorismo no Brasil se houver uma motivação religiosa ou de cunho racial ou étnico. Porque, na verdade, o Brasil não tinha uma lei sobre terrorismo. Exatamente. E na hora que promulga essa lei sobre terrorismo, ainda é com esse viés. Exatamente. A lei só foi promulgada em 2016, sendo que o Brasil foi signatário... Em 2016? Exatamente. Tá. Então foi por uma ex-terrorista. Foi pela então presidente Dilma. Esse é um grande problema que ocorre, porque a definição da ONU, ela já traz muitos problemas para o Brasil, identificando o terrorismo. Já desde o passado, desde a década de 70, 80, houve inúmeros casos de terrorismo no Brasil e nunca foi tratado como tal. Sequestro de aeronaves, coisas do tipo. Essa obra ela veio culminar para elevar a percepção de risco da população brasileira. Eu queria que você falasse mais sobre a questão da aeronáutica. Olha, o Bruno é bacharel em Ciências Aeronáuticas, pós-graduado em Gestão de Crises em Relações Internacionais, pós-graduado em Gestão Pública e é mestre em Segurança da Aviação e Aeronavegabilidade continuada no Instituto de Tecnologia de Aeronáutica, no ITA, e dedica-se à formação de aeronavegantes. Como docente há 10 anos realiza pesquisas sobre o terrorismo. Então, como é que é essa história de que já houve uma tentativa de terror no Brasil com aeronaves? Já está isso comprovado ou só especulação? Sim. Não, foram vários casos de sequestros, né? Principalmente na época do regime militar. Houve sequestros cujo destino era Cuba. Sempre as aeronaves eram sequestradas e eram destinadas a Cuba. Em 88, nós tivemos um caso de uma aeronave da VASP que foi sequestrada e desviada de Belo Horizonte para Brasília. E a intenção do sequestrador era jogar a aeronave no Planalto e ele gritava dentro da cabine que queria matar o Sarney. Para o Brasil, esse cidadão ele foi tido como doente mental. Aí daí a participação da Sara, principalmente na área da psicologia, porque mostra que nem sempre o terrorista é um doente mental. E ali morreu-se o caso, não foi tratado como terrorismo, foi tratado apenas como um incidente. É porque se imagina que alguém que quer se matar tem algum problema patológico aí. Vamos começar agora com a Sara. Sara Carneiro é psicóloga, graduada na Universidade Federal do Ceará, pós-graduada em Psicologia na Universidade de São Paulo, mestre em Psicologia Clínica na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e doutora em Psicologia na Unifor. Com mais de 15 anos de experiência em Psicologia, prática, docência e pesquisa, atua em Psicologia Clínica e Psicologia das Emergências e dos Desastres. É palestrante, consultora e diretora técnica de Humanitas e Desenvolvimento de Pessoas. Vamos então já começar por aí abordar esse aspecto da insanidade desses terroristas, né? Olha, Luciano, é muito curiosa essa explicação de que o sujeito é um doente mental, com um único propósito, que é encerrar as investigações e dar um alento, torná-lo inimputável. E além de tudo, deixar a sociedade com a falsa sensação de segurança. Não, ele não é igual a mim. Era um doido, né? Foi um acaso. E raramente você tem terroristas doentes mentais. São pessoas extremamente qualificadas, organizadas. Existe toda uma organização dentro do fenômeno do terrorismo e pessoas são recrutadas nas mais altas classes, nas mais prestigiosas universidades do mundo. Porque eles precisam de químicos, de médicos, de advogados, todos os grandes profissionais, eles fazem parte desses organismos terroristas. Então, você diz, mas o sujeito que quer se matar tem algum problema mental. Não necessariamente. Não necessariamente. A gente tem um número de suicídio crescente no Brasil e no mundo. Podem ser questões existenciais, religiosas, de outra natureza, que não necessariamente a doença mental. Inclusive a questão ideológica. A causa, né? A causa. A motivação, o estopim para o suicídio.
Então, uma pessoa que comete suicídio não necessariamente é doente mental. E um terrorista raramente o é. Ele se mata por uma questão religiosa e ideológica, que é o tipo mais perigoso que existe. É um terrorista que não tem apreço pela sua própria vida. E a gente vê aí. É porque eu sempre pensei assim, você quer punir o terrorista e diz, eu vou te matar. Então, eu quero me matar mesmo, né? Eu queria que você avaliasse, então, como é que eles conseguem aliciar esse público que você diz que é gente rica, é gente qualificada, né? Como é que consegue chamar essas pessoas para esse tipo de crime do terrorismo? Existe um processo que a gente conhece como processo de radicalização. Essas pessoas, a princípio, são pessoas comuns como eu e você, com uma rotina normal. Como um vizinho nosso, né? Um vizinho nosso, uma pessoa que trabalha, tem família, e que em algum momento da sua trajetória ele apresenta uma crise. Pode ser uma crise no país, pode ser uma crise na comunidade, uma crise pessoal. Essas organizações se aproveitam desses momentos para dar a ele um sentido de vida. O terrorista, ele passa, todas as suas ações fazem sentido dentro daquela ideologia e dentro do que ele entende como seu propósito de vida. Jamais ele é um louco. Para nós pode parecer irracional, mas dentro das... E é por isso que a gente precisa entrar nessa ideologia. Parar de pensar que ele é um ser à parte e entrar na sua vida, na sua psicologia, na sociologia envolvida nisso. Parar de dar essa resposta padrão. É um doente mental, não se contentar com isso, porque é uma resposta superficial e burra, mas ter coragem de adentrar no mundo dessas pessoas. Fugindo um pouco, mas ainda nessa sua área, então o que tentou assassinar o presidente Bolsonaro estaria também dentro dessa área, tentando fugir, ou realmente ele tem condições de ser um doente? Bom, os laudos psiquiátricos e psicológicos não coincidem. Os psiquiatras apontaram que ele era sempre mutável e os psicólogos não. Honestamente, eu não acredito que ele seja um doente mental, porque aquele nível de complexidade, de planejamento, preparação, inclusive para encobrir determinados rasgos que ele deixaria naquela ação, não me leva a crer que ele seja um doente mental de forma alguma. Mas, de novo, a gente vai cair nessa esparrela do doente mental. Também acho que doido não é. Bruno, recentemente, até na campanha e agora no governo Bolsonaro, muita gente fez uma crítica dizendo que é doidice dele tentar cumprir essa promessa de transferir a embaixada brasileira de Tel Aviv para a capital, que agora os israelenses dizem que é a capital deles, Jerusalém, porque isso atrairia o terrorismo para cá. Aí, pelo jeito de vocês, parece que não vai atrair, eles já estão por aqui. Não seria mais perigoso ainda isso? Com certeza. Todo o terrorismo ele precisa de um financiamento. E o foco, né, as grandes nações como os norte-americanos, a própria Rússia, têm combatido na região da Palestina, na região do Oriente Médio, eles têm buscado seu financiamento através do narco, que é o narcotráfico. Então, grupos terroristas como o Hezbollah, o Hamas, coisa do tipo, já tem informação que já estão aliados com facções criminosas no Brasil. Então é uma troca de expertise. Você me ensina a parte do modus operandi, como vocês atuam como terrorista, e eu financio vocês. Dou a grana. Exatamente. Então isso já está presente no Brasil, já foi divulgado em outras matérias, principalmente como financiamento na Tríplice Fronteira Nossa ao Sul, não é? Então, diz que ali há um foco terrorista internacional, né? Já foi preso um dos mentores do Hezbollah lá na Tríplice Fronteira. E o Hamas também está na mesma ideia de financiamento. Então, assim, uma declaração dessa ou não, ela pode acalentar, mas já está presente aqui no Brasil. Mas assim, por falar em Hamas, né, quando da visita do presidente Bolsonaro, houve uma crítica do Hamas, uma crítica formal deles, né, contra isso daí. E aí vem o filho do Bolsonaro, que é assim, acho que é doido, né? Que aí foi dizer, quero que eles se explodam. Depois disso ele apagou. Mas não é doido, cutucar o cão com vara curta, não? Isso aí pode ser o estopim, né? Mas o que a história mostra é que parte de onde você consegue o dinheiro, onde você consegue o financiamento, evita-se provocar um terrorismo.
porque ali pode minar a sua fonte de receita. Então você está dizendo que eles têm uma fonte de receita no Brasil. Com certeza. É o PCC? Essa facção ela já foi reportada pela Polícia Federal, já foi divulgada em outras revistas, como a Veja, coisa do tipo, né? No livro nós descrevemos bastante sobre isso aí, que o narcoterrorismo ele foge do terrorismo clássico. O que vivemos aqui no Ceará, em janeiro, é explicitamente o narcoterrorismo. Porque para se ter o terrorismo, você tem que ter 3 pilares. A ação, a intenção e a motivação. A ação nós temos, que é provocar, explode um viaduto, queima ônibus. A intenção de provocar o terror, o menor forçar o maior, que seria o Estado, isso também é explícito. Mas e a motivação? Qual é a motivação do narcoterrorismo? É vender o entorpecente. Para a legislação, isso não está claro, essa definição do narcoterrorismo, mas ela é totalmente aplicável como terrorismo. O que é que falta na legislação para combater isso com mais eficiência? Bom, o problema maior da lei 13.260 é que a motivação que ela foi colocada só é terrorismo no Brasil se for motivação religiosa, ideológica e étnico-racial. A ONU, ela preconiza que tem as motivações políticas, sociais, ideológicas, filosóficas, essas aí que é o principal do terrorismo. À época, quando ela foi retirada, nós deixamos de criminalizar grupos sociais que estavam provocando o terror aqui no Brasil. Por exemplo, o MST é terrorista e estaria fora do alcance dessa lei? Se formos aplicar o que a ONU prescreve, com certeza é terrorismo. A ação é definida, que coloca fogo em fazendas e etc. A intenção de provocar o menor, provocar o maior, que é o Estado, também é bem definido. E a motivação. Pela ONU existe a motivação social, ideológica, filosófica, como eles aplicam. Então, lá fora é considerado, sem dúvida alguma. Assim como também foi os Black Blocs. Lá fora ainda é considerado. Vamos voltar a bola para a doutora Sara. Bonito nome. Obrigada. Porque eu tenho uma filha com esse nome. Queria que você falasse mais sobre o livro, de que trata o livro especificamente, por que vocês tiveram essa intenção de fazer o livro, qual é o objetivo de lançar este livro? A gente tem um objetivo principal, que é o de elevar a percepção de risco da população brasileira e das autoridades. Porque aquilo que você não percebe... Você quer alertar, porque é assim, a gente não acha que tem terrorismo no Brasil, Isso, né? não é nem alertar, é assim, aquilo que você acha que você não está suscetível, você não se protege. E não se preocupa com isso. Porque a percepção de risco é isso. O risco é algo objetivo, é a probabilidade disso acontecer com você, é um cálculo matemático, é o que as seguradoras fazem. A percepção de risco é algo subjetivo. Tanto é que há muitas pessoas que têm medo de morrer afogadas ou queimadas e não têm medo de morrer de ataque cardíaco, e é exatamente o que elas vão morrer. Então, essa disparidade entre o que você crê que te abala e o que realmente te abala é o gap que a gente está tentando preencher. Então, a gente precisa realmente... Conscientizar? Eu não sei se as autoridades não fazem essa definição, porque elas não querem se comprometer a combater o terrorismo. Isso é possível. Não é só desconhecimento. Às vezes é uma estratégia mesmo. Eu não vou definir isso como terrorismo, porque aí eu vou ter a obrigação de combater. Eu tenho condição de combater? Não. Então eu faço vista grossa, não é terrorismo, é outra coisa, e segue lá. Finalizando, vocês tiveram a oportunidade de ver, de estudar alguma coisa do pacote do Moro, anticrime, para saber, a pergunta é essa, se ele continua essa lacuna ou ele está fazendo alguma coisa para determinar o que é o terrorismo e como combatê-lo? Eu não sei se o pacote do Moro, mas existe um projeto de lei complementar de alteração da lei antiterror que contempla esses fatores que o Bruno disse, que a nossa lei não contempla, são as motivações políticas, ideológicas e filosóficas. Se essa lei for alterada nesses padrões, a gente vai estar bem pelo menos em termos legais, bem resguardados. Mas vocês acham, agora, provocação política, pode ser quem quiser responder politicamente, você acha que a Dilma, sendo ex-terrorista e sendo alinhada ideologicamente com o MST,
ela retirou da lei isso exatamente para proteger os seus amigos? Não duvido. Não duvido. Porque tudo isso é ideologia pura. Né? Você... Que define o terrorismo. Sim, a confecção de leis, né? Você vai ver que o terrorismo ele é conceituado em países diferentes de formas absolutamente diferentes. Você tem países em que falar mal do rei é terrorismo. Então isso é uma questão de construção cultural, inclusive na fabricação de leis. E não duvido que esse tenha sido mais um braço de manipulação ideológica desses sujeitos aqui no Brasil. Eu já ia terminar, mas vi o Bruno mexendo aqui no livro, certamente ele quer chamar a atenção para alguma coisa. Na época, nas vésperas da definição, depois já de ter passado pelo Congresso, tanto o MST quanto o Greenpeace, e aqui um manifesto de repúdio dos movimentos, todos eles fizeram alguns questionamentos à presidente à época e colocaram a sua posição. É nítido, pelos vetos presidenciais, que houve essa interferência. Esse é um grande problema que nós buscamos tratar nesse livro de forma apartidária, de forma o que é realmente o terrorismo para o mundo, independente de direita ou esquerda, porque tanto há terrorismo na esquerda quanto na extrema direita. Isso é indiscutível. Nós buscamos realmente o que é o terrorismo. Essa é a definição melhor. Infelizmente, no processo, por estar no comando de um outro partido, houve essa definição de uma lei, vamos dizer assim, fragilizada. Uma ressalva importante se fazer é que o terrorismo ele é transfronteiriço. Então, se uma aeronave decola dos Estados Unidos para o Brasil com um terrorista a bordo, pode ser que aqui no Brasil ele seja um herói. Pois é, parabéns pelo trabalho de vocês. Eu mesmo não sabia, né, dessa dimensão. Vou ler o livro com o maior carinho e parabéns pelo trabalho, por essa. Eu vou chamar de alerta. Você disse que não, mas eu acho que serve de alerta sim para a gente. Puxa, existe terrorismo no Brasil e a gente tem que ter muito cuidado. Eu não convidei vocês a tomar um vinho, porque vocês não estavam, me disseram já de antemão, né, tem esse cuidado, né, você está grávida, não está podendo beber, e o Bruno também não bebe. Então, respeitando tudo isso, um grande abraço, muito obrigado por ter vindo e sucesso. O livro, né, a Sandra pedindo para levantar de novo, já foi levantado, né, mas aí para quem quiser, quem se interessar, o livro Terrorismo no Brasil, Definir para Combater, de Bruno de Souza Reis e Sara Vieira Carneiro. Muito obrigado, um grande abraço. E vamos mais uma vez, antes do Ramon, o Aldo vai dizer mais um poema aí. Era o esposo assaltante perigoso, o mais famoso dentre os marginais. Porém, se ele era assim astucioso, a esposa roubava muito mais. A ladra, certo dia, se sentindo com sintoma e sinal de gravidez, disse ao marido, satisfeita e rindo: eu vou ser mãe pela primeira vez. Ouça, querido, eu tive um pensamento. Precisamos viver com precaução para nunca saber nosso rebento dessa nossa maldita profissão. Nós vamos educar nosso filhinho, dando a ele as melhores condições, para o mesmo seguir o bom caminho, sem conhecer que somos ladrões. Respondeu o marido: está direito, meu amor, você disse uma verdade. De hoje em diante eu procurarei um jeito de roubar com maior sagacidade. Aspirando o melhor sonho de Rosa, ambos riram fazendo os planos seus, e mais tarde a ladrona esperançosa teve um parto feliz, graças a Deus. Ai, como é linda! Que joinha bela, diziam os ladrões, cheios de amor, cada qual desejando para ela um futuro risonho e promissor. Mas logo viram com igual surpresa que uma das mãos da mesma era fechada. Disse a mãe, soluçando de tristeza: minha pobre menina é aleijada. A mãe aflita teve uma lembrança de olhar a mão da filha bem no centro. Quando abriu a mãozinha da criança, o anel da parteira estava dentro. Obrigado. Com vocês. Valeu, Aldo. Ramon do Vale agora.
Muito obrigado, Ramon. E eu quero aproveitar para mandar uma boa noite a muita gente que está entrando aqui. O Eduardo Odécio, o Carlos Rodrigues, João Veras, o Idelberto, o Melque Aquino, Alexandre Viana, mandando boa noite, amigos. Muita paz e saúde para todos nós. Martônio Viana, bom Luciano Clever, a Catarina Soares, doutor Oscar Rodrigues, que honra assistindo o programa. Mas honra mesmo é estar aqui do nosso lado com o xará, não é? Geraldo Luciano. Muita gente já conhece, mas eu quero falar que ele é o atual vice-presidente. Por enquanto, né? Parece que está mudando aí, né? Vai fazer parte do conselho, né? No próximo trimestre. Vice-presidente de Investimentos e Controladoria e diretor de Relações com Investidores do Grupo M. Dias Branco. Ele está no grupo desde o ano 2000. No período de 97 a 95, compôs o quadro do Banco do Nordeste. Em 94, foi cedido ao governo do Estado do Ceará, onde exerceu a função de diretor financeiro e de câmbio do Banco do Estado do Ceará, o BEC, olha aí, né? Até 95, quando se acabou o banco, né? Foi até a época lá, né? Mais alguns anos depois. Graduado de Administração de Empresa pela UES, em 95, graduou-se também em Direito pela Unifor, é mestre em Administração de Empresas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, integra o Conselho de Administração das Empresas Apivida, da Companhia Indústria de Cimento Apodi, muita coisa, viu? Atualmente, o novo desafio está no caminho aí de Geraldo Luciano, a iniciação na sua vida pública, entrando na política, porque ele acaba de assumir há poucos meses a presidência do Partido Novo no estado do Ceará. Aliás, num bonito evento eu estive lá para ver o João Amoedo, para ver a conversa dele. E eu queria saber aqui, você foi mordido mesmo pela mosca azul, resolveu entrar na política, porque já se falava há algum tempo, né? Já se ventilou que poderia ser candidato ao governo do estado do Ceará e agora está aí pronto para enfrentar o desafio de ser candidato a prefeito de Fortaleza. Boa noite. Boa noite, Cleber. Prazer estar aqui com você. Há muito tempo que eu gosto de acompanhar a política, né? Não é de agora, há muito tempo eu gosto de acompanhar. Eu tive algumas oportunidades ao longo da minha vida profissional de dar uma contribuição ao setor público, mas achei que aquele momento não era a hora ainda. Minha carreira, com 18 anos no Banco do Nordeste, há 24 anos que eu trabalho no Grupo M. Dias Branco, na área privada. Portanto, eu tive as duas experiências, na área pública e na área privada. E o que existe de concreto até o momento, houve uma solicitação do presidente João Amoedo no final do ano passado. Eu tenho uma excelente relação com ele há muito tempo, desde que ele estava ainda fundando o partido. E ele então solicitou-me que a gente contribuísse com a estruturação do partido aqui. O partido já existia. E ele solicitou que a gente fizesse um trabalho para tornar o partido mais conhecido, para aumentar o número de filiados, para a gente realizar aí um bom calendário de eventos ao longo do ano. E é isso que nós, um grupo de pessoas que se juntou e estamos preparando, dando estrutura ao partido, para que no momento oportuno a gente possa pensar em disputar a Prefeitura de Fortaleza. Aliás, o Novo trouxe um desempenho surpreendente, né? Porque ele é fora dos padrões, né, que até então a gente tem na política, é um partido que não aceita dinheiro público, não é isso, né? E cada um dos seus candidatos vão lá atrás, não tem muito recursos realmente, e acabou elegendo uma boa bancada, né? E até o desempenho do próprio presidente Amoedo, né, também não ficou atrás, assim, também foi surpreendente. Né? Acho que foi muito bom o desempenho dele, muito bom, ele ficou em 5º lugar, ganhando de vários políticos tradicionais, né? Acho que foi até ainda um pouco prejudicado aí por essa tendência do voto útil aí no finalzinho da eleição, mas eu acho que o desempenho do partido foi muito positivo. Elegeu 8 deputados federais, 12 deputados estaduais, quer dizer, sendo um distrital, o governo de um dos principais estados, Minas Gerais. Então, acho que o desempenho do partido foi muito bom e ampliou as condições para que o partido, nas eleições municipais de 2020, tenha um desempenho ainda melhor. Agora, o recurso do fundo partidário não foi usado, né? Não. Aliás, nem o fundo partidário, nem o fundo eleitoral, né? É o princípio do partido que não deve se usar dinheiro público em campanhas políticas, que o dinheiro público ele deve ser usado para outras finalidades aí mais nobres, não é? Para a saúde, para a educação, para a segurança. Então esse é um princípio do partido.
Que, aliás, a polêmica, assim, existia antes o financiamento das campanhas com doações privadas. E aí, um belo momento, alguém com inteligência muito privilegiada disse que tinha que acabar com isso, né? Porque isso daí estaria desviando, era foco de corrupção, e acabaram com essas eleições. Esqueceram que precisa de dinheiro para fazer campanha, e de repente, não, agora o governo tem que dar dinheiro. Recursos públicos têm que estar envolvidos nas campanhas dos políticos, sem perguntar a mim, a você, ao dono do dinheiro, ao dono do dinheiro que somos nós, se nós queríamos fazer isso. Então, o Novo tem essa diferente compreensão do dinheiro que é usado na campanha, não usou o fundo partidário, e eu vi que recentemente um deputado do seu partido tentou, com um projeto de lei, porque o Novo pode devolver esse dinheiro, que não usou, mas só que se devolver esse dinheiro, ele não volta para os cofres da União, ele é redistribuído com os seus partidos inimigos seus. Não seria até inteligente fazer isso, né? Nutrir os inimigos políticos. E esse projeto de lei permitiria que os recursos do fundo partidário não utilizados pelos partidos que quisessem devolver fosse para o Tesouro. E a lei não passou. Isso é um absurdo, na velha política se impondo. E por falar em velha política e tendência, estou vendo também uma tendência, a sua, do Amoedo, o dono da Avan, muitos empresários, o outro Luciano, né? Mais um Luciano, né? Preocupados com a política e até se colocando. O quê? É porque os políticos realmente não deram conta de que é a economia que faz com que você mude, que você diminua as desigualdades deste país, porque a gente viu o discurso da esquerda, e falando em favor do pobre, dos pobres, aí vem o Banco Mundial e diz que de 2014 para cá, portanto, no governo da Dilma, mais de 7 milhões, precisamente 7 milhões e 200 mil brasileiros entraram no fosso da miséria social. Então, aqueles que dizem que estão a favor do pobre, agora como nessa reforma, tem muita gente contra a reforma porque diz, eu estou defendendo os pobres, quando, na verdade, quem tem uma pequena compreensão disso, e o Novo vai até fechar a questão a favor da reforma da Previdência, né? Que, na verdade, para combater as desigualdades, tem que fazer essa reforma. Eu queria que você falasse sobre essa tendência. Por que os empresários estão acordando para a política? Eu diria para você que, se você observar no passado, você conversava com muitos empresários, eu tinha vários amigos empresários, e quando a gente conversava, a visão era que empresário não deve se envolver com política, que o empresário está lá para gerar emprego, para abrir novos negócios. E acredito que essa visão, Cleber, foi que contribuiu para a gente chegar no estado de coisas que chegamos, né? Nós deixamos que as pessoas que não estavam preparadas, não estavam realmente habilitadas, claro, quando eu falo isso, há exceções, não é uma regra geral, mas a omissão desta parcela da sociedade é que levou a nós chegarmos a uma situação como chegamos. Então, eu diria para você que tem dois movimentos extremamente interessantes que a gente pode observar na política brasileira recentemente. A primeira é essa que você citou, né, que são empresários, executivos, pessoas com experiência em gestão, porque é importante que os estados, que as prefeituras sejam geridas por pessoas que têm experiência. O estado, a cidade, são grandes empresas, né? Empresas que obviamente também têm uma função social, mas são grandes empresas. Então é importante que essas pessoas se aproximem. O político é a expertise da gestão. Com certeza. Então é importante que essas pessoas se aproximem e estão se aproximando. E o outro movimento que eu gostaria de destacar é a chegada do jovem, né? Dos jovens, dos adolescentes, que cada vez mais estão se aproximando, estão querendo participar, usando as redes sociais. Então acho que esses dois movimentos, a aproximação do jovem e a volta dos empresários e dos executivos para a política, nos dão realmente aí um alento de que nós vamos ter dias melhores aí para a sociedade brasileira. E há também esse movimento, porque muitos desses empresários, alguns têm bastante dinheiro, né? Então não vão se servir do serviço público, né? Do ente público, para se beneficiar. Agora, na sua visão de gestor, do executivo de talento e de muito sucesso na iniciativa privada, quais são as suas ideias para fazer sucesso também nessa empresa chamada Fortaleza? Eu diria para você que a visão que nós devemos ter de um estado, a visão que nós devemos ter de uma cidade,
é que ela deve ser gerida por critérios técnicos. Nós devemos olhar, por exemplo, para o organograma de uma cidade e ver qual é o desenho ideal. Quantos secretários devem compor uma equipe? Uma equipe ela não pode ser composta por um arranjo político. Você deve procurar ver como você vai gerir com mais eficiência. Né? Porque quando a gente observa hoje a maioria das máquinas públicas, municipais, estaduais, você vê aí prefeituras, governos com 20, 25, 30 secretários. Isso não existe. E não é pelo custo. Uma coisa que as pessoas precisam entender é isso. Não é pelo custo, é pela eficiência. Você não consegue eficiência com máquinas muito inchadas. Então esse é um primeiro problema, a primeira visão da área privada que tem que ir para a área pública. A outra questão... Tem que enxugar a máquina. Enxugar a máquina, isso é fundamental. Segundo ponto importante, critérios na tomada de decisão de investimentos. Se nós formos olhar aí também para o Brasil, e aí é generalizado, municípios, estados, não existe um rigor técnico na aprovação de investimentos. E aí nós temos aí vários investimentos que não dão o menor retorno, e eu abro parêntese aqui para dizer que é importante também a visão social deste retorno, isso é importante, a análise não é só econômica, mas o que ocorre são decisões tomadas sem nenhum critério, então muitas obras que às vezes nem são concluídas, isso aqui é a realidade, e não é vista prioridade. Então esse outro ponto, que quando a gente vai decidir, Cleber, um investimento na área privada, a gente faz conta, a gente faz análise, a gente vê retorno. Né? Então, essa forma de decidir é que tem que ir também para a área pública. Né? Obviamente, vendo a questão social também. Mas esse é outro exemplo que a gente vê na área privada, que precisamos de critérios técnicos na hora de decidir investimentos e priorização dos investimentos. Deixa eu engatar, então, duas perguntas aqui. Primeiro, você é amigo de muita gente, né, no poder. E de gente contra as quais você vai ter que competir. Você fala de empresa e na competitividade você faz aquela análise SWOT, né, de oportunidades e ameaças, vulnerabilidades, pontos fortes, pontos fracos. Já vai ser um professor de administração aqui. Quais são as vulnerabilidades, as ameaças que tem em Fortaleza que você pode atacar como um competidor? Fortaleza é uma cidade extremamente desigual. Fortaleza é uma cidade que tem muito problema de violência. O problema da violência, ele tem que ser enfrentado, e diferentemente do que as pessoas começam logo a dizer, que a violência, que a segurança é um problema do Estado, o município pode fazer muito pela violência, né, contra a violência, para reduzir a violência. Você pode usar aí o urbanismo como uma forma de reduzir a violência. E aí, mais uma vez, a gente tem algumas decisões equivocadas. Né? Você vê que hoje Fortaleza está construindo torres de controle, de físicas de segurança. Então, numa época que impera a tecnologia, qual é o sentido que tem você gastar aí 1,5 milhão em cada torre de segurança dessa? Né? Então, são coisas, precisamos usar a tecnologia. Acho que esse é outro exemplo importante que pode vir da empresa privada. A empresa privada hoje ela está falando em inteligência artificial, está falando em aprendizagem de máquina. Né? Então, esses conceitos modernos que usam fortemente a tecnologia, eles têm que ir também para o setor público. Então, acho que a grande contribuição que a gente pode pensar em dar também é o uso da tecnologia para que a gente possa ajudar a resolver os problemas da cidade. Nesse tempo de inverno e muita água em Fortaleza, cidade alagada, estão falando agora de criar piscinões, né? O aquário era um exemplo de um investimento mal feito? Eu acho que o aquário ele tem vários problemas, né? O primeiro problema do aquário foi não era uma obra prioritária para o setor público. Esse é o primeiro problema. Né? Se você tivesse um aquário... Se fosse um indutor para a iniciativa privada fazer... Se você tivesse o aquário feito pela iniciativa privada, né, assumindo os riscos disso, poderia ser um bom equipamento. Mas não era. O setor público tinha outras opções, o setor público tinha outras finalidades para usar o dinheiro público. Né? Então esse foi o primeiro problema. O segundo problema do aquário foi o superdimensionamento. O tamanho daquele aquário, ele é absolutamente inviável. Só para você ter uma ideia, a cidade do Rio de Janeiro,
que recebe um fluxo turístico muito maior do que Fortaleza, tem um aquário que é 1/3 do tamanho do que foi projetado para cá. Então havia uma certa megalomania por ali. Eu acho que houve um exagero aí no tamanho que foi projetado. Então, acho que ali o aquário tem 2 problemas graves. O primeiro não era prioritário para se colocar dinheiro público, e o segundo, ele foi superdimensionado. E aí, infelizmente, ele está aí parado, sem uma solução e muito dinheiro aí que foi jogado fora. Qual é a nota que o senhor dá para o prefeito de Fortaleza? O cidadão Roberto Cláudio, eu tenho por ele uma grande admiração. O cidadão Roberto Cláudio, tá certo? Eu acho que ele é uma pessoa preparada, ele é uma pessoa que tem um preparo técnico, bem formado. Então, o cidadão Roberto Cláudio, eu daria uma nota 7 a 8. Agora, a questão é que é um grupo político que participa de um processo decisório e que eu acredito que nem sempre o meu amigo Roberto Cláudio consegue fazer o que ele gostaria de fazer. Então, Roberto é gente boa, mas esse grupo político faz com que ele não faça as coisas boas. Eu diria para você o seguinte, eu acho que Fortaleza precisa de opção. Eu não quero ver o Partido Novo como oposição a ninguém. Eu quero ver o Partido Novo sendo oferecido como uma opção para a sociedade, né? Nós queremos mostrar o que nós podemos fazer diferente. Nós queremos mostrar que podemos gerir a coisa pública com eficiência. Queremos mostrar que podemos usar a meritocracia na área pública. Então, isso é que a gente quer mostrar. Portanto, queremos ser uma opção a tudo que está aí. Não vejo, eu acho que uma coisa que a gente precisa colocar muito bem hoje, para quem está nos ouvindo, que um dos maiores problemas que nós temos no Brasil hoje, Cléber, eu acho que você vai concordar comigo, é a intolerância, né? As pessoas não aceitam nem discutir. E no regime democrático, você tem que conversar, você tem que discutir, você tem que tirar consensos. Para isso, você tem que conversar com todo mundo. Então, quem se propõe a ser gestor público num regime democrático que nós vivemos, e não pode ser diferente, porque a democracia é a melhor forma de você gerir a sociedade. Ainda é a melhor forma. Ainda é a melhor forma. Então, você tem que estar preparado para conversar com todo mundo. Então, nós vemos o Partido Novo como nós queremos que o Partido Novo seja uma opção para a sociedade fortalezense. Por falar em preparado e por tempos de intolerância, o senhor está preparado, está aí com casco duro, porque quando você for participar, se prepare, porque vem muita cacetada, muito discurso de ódio contra o candidato Luciano, Geraldo Luciano. Alguns podem dizer, olha, eu acho o cidadão Geraldo Luciano maravilhoso, mas eu acho que ele não dá para prefeito não, e começa a descer um cacete, como costuma acontecer. A gente sabe que, infelizmente, na política, você ataca a pessoa, né? Eu acho que você deveria discutir as ideias, você deveria discutir o projeto que aquela pessoa tem para a cidade. Isso é que tem que entrar em discussão, não as pessoas. Né? Então, mas infelizmente você tem razão. Quem entra para a política tem que estar disposto a ouvir coisas que não gostaria de ouvir. Né? Eu fico pensando um pouco o que as pessoas poderão dizer de mim, né? E acho que elas vão dizer que eu torço Fortaleza. Tá certo? Eu acho que a crítica que as pessoas vão fazer a mim é que eu torço Fortaleza. Tá certo? Que eu assumo com muita satisfação. Então eu acho que depois isso que mesmo. É campeão é fácil de assumir satisfação. Então eu acho que é isso. Infelizmente você tem razão, né? Mas quem sabe a gente pode levar um debate diferente, discutindo proposta, discutindo projeto, discutindo ideias e deixando a vida pessoal das pessoas aí um pouco de lado. PSDB e Novo. Porque ventilou-se Geraldo Luciano, candidato do PSDB ao governo. E agora pelo Novo. Qual é a diferença do PSDB para o Novo e por que essa guinada para o Novo? Deixa eu contar para você, eu acho até muito interessante você fazer essa pergunta, porque me dá a oportunidade de esclarecer essa passagem que eu tive pelo PSDB. Foi uma passagem rápida. Eu tenho uma admiração pelo senador Tasso Gereissati. Acho que o senador Tasso é um bom político, né? Os serviços prestados ao Estado do Ceará, toda essa gestão pública que se viu no Ceará nos últimos 30 anos foi iniciada pelo senador Tasso Gereissati. Eu acho que o Estado do Ceará, ele realmente mudou os costumes políticos do Ceará. Né? Quem viveu aquele primeiro governo do Tasso vai ter que reconhecer que ele mudou os costumes políticos. Isso foi algo muito positivo. Então, o senador
nós conversamos bastante há algum tempo atrás, há cerca de 2 anos atrás, e ele, se você recordar, ele começou um processo interno onde ele se apresentou como candidato do PSDB a presidente do PSDB nacional. Ele entrou naquele processo de disputa e ele então conversava comigo e dizia, olha, se a gente ganhar esse processo, a gente quer fazer a mesma coisa aqui do Ceará. Mesma coisa que vai fazer nacionalmente, a gente quer fazer aqui do Ceará. E eu achei o projeto interessante. Me filiei ao partido, eu era membro do diretório, mas logo após, o que aconteceu? Recorde que logo após isso, o senador Tasso ele foi preterido na disputa para a presidência do partido. Os dois candidatos... Ganhou, né? Exatamente. Os candidatos saíram e acabou ganhando a turma do Aécio. E ele, então, não tinha mais condição de fazer aquele processo, aquele meia-culpa que ele queria que o PSDB fizesse, que assumisse alguns erros. Ele não pôde fazer aquele trabalho. É bom contextualizar, o Tasso, na época, queria que o PSDB apoiasse o Temer, porque era a mesma agenda econômica, né, de fazer a reforma da Previdência, mas ele defendia, nós podemos apoiar o governo sem participar dele, sem ter cargos. E ter aqueles problemas todos que o Temer contaminava. Né? E havia uma outra ala, que era a do Aécio, que também entrou por essa mesma coisa de corrupção durante do Temer, foi a ala vencedora e o Tasso pretendia fazer uma meia-culpa, dizer que o partido tinha errado na questão do Aécio. O partido errou como os demais, né? Falava tanto do PT... E ele queria que assumisse o erro, né? Que o PT nunca fez uma meia-culpa, o PSDB teria, na visão dele, na minha também, que não, o nosso grande cara aqui, que foi o grande nome do PSDB, porque combateu a Dilma, também estava envolvido em corrupção. Nós não sabíamos e, como está, deve sair do partido. Mas os tucanos foram lenientes e foram até coniventes com os malfeitos do Aécio e o Tasso perdeu e você saiu do PSDB. Nesse momento, quando aquela proposta que tinha de refundar o partido não foi adiante, eu me senti então liberado de sair do partido. Conversei com o senador, tenho uma excelente relação com o senador Tasso. Conversamos. Então você dizia, eu seria tucano tassista. Como o Tasso não prevaleceu, eu estou fora. Não, eu não diria nem que eu seria tucano nem tassista. Eu tenho uma grande admiração pelo senador Tasso Gereissati. Mas acho que eu me identifico muito hoje com as ideias do Partido Novo. Acompanhei, como eu falei no começo aqui da nossa conversa, eu acompanhei todo o trabalho de fundação do partido, do João Amoedo, me encontrava várias vezes com ele, a gente discutia junto ideias para o partido. Então, eu acho que realmente esse modelo de gestão, de eficiência, de meritocracia, de não usar o dinheiro público em campanhas, tudo isso são ideias que eu acho corretas para a sociedade brasileira. E aí eu fui para o Novo e estamos aí contribuindo com um grupo de pessoas que está fazendo esse trabalho de estruturação do partido. O problema é quando vai colocar isso na prática. Daqui a pouco tem que ter um meia-culpa do Novo. O vice-governador parece que andou pisando na bola em Minas, né? Parece que saiu de um spa, usou o helicóptero de governo. Olha, tem a história... Primeiro, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado. É interessante, mais uma vez, a sua pergunta. Não, mas primeiro é o seguinte. Nós temos que ter muito cuidado para o Novo não ser o PT ao contrário. Okay. O Novo é sinal trocado. O Novo é feito de seres humanos. E seres humanos falham. Nós temos que ter essa consciência. Nós somos seres humanos e nós falhamos. Eu já errei, você já errou. Todos nós erramos. No caso específico... Eu acho que eu errei mais do que o senhor. É porque você está no Ceará, né? Exato. No caso... Brincadeira. No caso específico do vice-governador, o que aconteceu, a informação que me chegou, foi que o vice-governador ele iria para a solenidade lá do dia 21 de abril, da Inconfidência. Estava havendo umas barricadas, umas manifestações no caminho de Ouro Preto. Então, o helicóptero da polícia foi pegá-lo para que ele pudesse chegar naquele evento. Mais uma vez, o cuidado é o simbolismo disso tudo, né? O que ocorre hoje é que as pessoas não querem nem ler os detalhes das informações. Você já solta uma informação negativa e todo mundo pega aquela informação negativa como sendo verdadeira. Então, os detalhes do que aconteceu foram isso, né? Agora, o que nós temos que cuidado, acho que a grande lição que eu queria colocar da sua pergunta é essa. O Novo é um partido formado por seres humanos. Eles irão falhar, como todos nós falhamos. Geraldo Luciano, já tem aqui um querido internauta aqui, o Carlos Henrique Fernandes Souza. Já está com uma proposta aqui de slogan para você.
Qual é? A melhor opção para Fortaleza. Oh, muito obrigado. Olha, foi um prazer enorme tê-lo aqui. A Sandra já disse que nosso tempo acabou. Não estou nem seguindo mais relógio aqui, né? Acabou-se, né, Sandra? Pois é. A gente volta outras vezes, o papo foi muito bom, esclarecedor, e a gente tem que discutir melhor, já que é uma opção boa para Fortaleza, dizer mais o que é que precisa para gerir essa cidade encantadora que é Fortaleza e que tem sido tão maltratada, principalmente durante este inverno. E chega de conversa mole para enfrentar esses problemas. Muito obrigado, um grande abraço, sucesso na sua empreitada. Obrigado aí pela oportunidade. Nós estamos... E vamos encerrar ouvindo mais uma vez o nosso Ramon do Vale, que alegra nossas noites com esse forró de raiz.